Pessoal, olá a todos, aqui é o professor Ramon e eu queria falar com vocês sobre um novo assunto que nós estaremos entrando hoje na disciplina de tecnologias web, que é o conteúdo sobre CSS. Tá? Até agora nós aprendemos a criar a estrutura das páginas utilizando a linguagem HTML. E agora nós vamos começar a compreender como que a gente formata melhor esses componentes da página, tá ok? Para a aula de hoje está programada a gente definir o que é o CSS, como que a gente insere ele nas páginas, nos elementos, como funciona uma regra CSS e os seletores, tá ok? Então, inicialmente, pessoal, é importante a gente entender que a página, aqui nós temos uma figura que exemplifica como a página é aberta no navegador. Então, nós temos o código HTML, esse código ele é parseado, quando a gente fala parseado, ele é interpretado, e aí ele é criado e é apresentado na tela do navegador, né? Só que quando esse código HTML ele tem alguma chamada para alguma regra CSS, essa regra é executada também, ela é interpretada, e a partir disso nós temos a visualização conjunta aí com o código HTML, tá? Lembrando que o CSS ele significa Cascading Style Sheets, que nada mais é do que folhas de estilo em cascata. E é uma linguagem que ela permite a gente formatar e dar vida aos elementos HTML. Os elementos HTML já vêm com um padrão, mas a gente pode alterar esse padrão, esse formato dos elementos, tá ok? Então, avançando aqui, o CSS ele permite fazer a formatação dos elementos HTML. E nesse momento eu queria fazer uma simulação com vocês. Eu tenho aqui o site do Campus Muzambinho, do IFSU de Minas. Vocês podem perceber que ele tem um formato bem definido aqui de cores, da estrutura, né? Eu tenho uma barra de navegação lateral, eu tenho aqui alguns banners, algumas imagens, links, mas a página está organizada de uma forma bem estruturada, né? O layout, o design dela tá visual, bastante visual, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece com essa página quando a gente tira o CSS dela, quando fica somente o HTML. Para fazer isso, eu vou clicar aqui nos três pontinhos, eu vou em mais ferramentas e vou acionar ferramentas do desenvolvedor. Ou posso clicar Ctrl Shift I, tá ok? Ele vai abrir uma janela semelhante a essa daqui, de baixo, tá? E normalmente o código CSS, a chamada dele ocorre dentro da tag head. Então vou abrir a tag head aqui. Vocês podem perceber que eu tenho 4 tags link aqui nesse ponto. São essas tags que chamam as páginas com código CSS. Então, eu vou excluir todos esses links, clicando nele com o botão direito e indo na opção Delete Element. Vou fazer isso para todos os 4 links aqui de chamada de código CSS. E vocês vão percebendo que a minha página já vai modificando totalmente, tá? Então, aqui eu tenho a minha página. Deixa eu fechar aqui agora o inspecionador de objetos. Vocês vão observar, pessoal, que isso aqui está mais próximo daquele código HTML que nós aprendemos até aqui, né? Vocês podem perceber que essa página ela tem HTML puro. Então, ela está longe de ter aquele design, aquele formato que ela tinha anteriormente. Tá ok? Então, esse é o poder do CSS, né? Ele permite a gente criar uma estrutura com um visual e com um formato mais, digamos assim, apropriado para a visualização do usuário. Então, só atualizando aqui essa página novamente,
essa é a mesma página que nós acabamos de ver, né, mas com o CSS adicionado, tá? Então vamos começar a aprender agora de que forma a gente pode utilizar esse CSS nas páginas. Aqui, pessoal, eu observo que as regras elas podem ser inseridas de 3 formas na página. As regras nada mais são do que as propriedades que contêm as formatações que eu quero inserir num determinado elemento ou em mais elementos da minha página, tá? Então, eu posso inserir um elemento individual, eu posso inserir em uma página específica ou em um arquivo CSS externo. Nós vamos ver cada uma dessas formas agora, tá? Então, eu vou, a partir deste momento, eu vou abrir aqui o meu código HTML, que nós estaremos trabalhando na aula de hoje. Vou aumentar um pouco a fonte dele aqui, que fica melhor para nós visualizarmos. Então, vocês podem perceber que essa é uma página HTML simples, que eu tenho um elemento de título de nível 1, tenho um parágrafo após esse elemento, depois tem 2 elementos de título de nível 2 com seus respectivos parágrafos, tá? Então, visualizando no navegador, esta é a página, tá ok? Que tem o título principal, os 2 títulos H2 e os parágrafos, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar um pouco no formato desses elementos agora, tá? Então, inicialmente, pessoal, para mim seria uma formatação utilizando CSS num elemento HTML, eu utilizo o atributo style. Então, vamos supor que eu queira, nesse parágrafo aqui, modificar o tipo da fonte. Então, eu coloco style igual, abro e fecho aspas, pode ser aspas duplas ou aspas simples, tá? E vou colocar fonte family, 2 pontos, Arial, ponto e vírgula, tá? É importante a gente entender que a regra funciona desta forma. Primeiro vem a propriedade, seguida de 2 pontos, e aqui o valor desta propriedade, e o ponto e vírgula para finalizar. Tudo isso entre parênteses, tá ok? Se eu quiser colocar mais uma formatação aqui, por exemplo, fonte, mais uma regra, desculpa, font size, vou colocar de 2M, que é um tamanho aí de fonte maior. Coloco ponto e vírgula também, e aqui eu salvei o meu arquivo HTML com esse estilo CSS definido nesse parágrafo, tá ok? Então, vamos atualizar aqui o navegador com aquele arquivo. Lá, vocês podem observar que o meu parágrafo já modificou, tá? Tanto o tipo da fonte, que não é mais Times New Roman, quanto também o tamanho da fonte, tá? Eu posso alterar esse tamanho, vou ter para um EM, né? Porque de certa forma ele ficou grande. Então, vou atualizar aqui agora. Olha lá, agora o tamanho voltou para o tamanho, digamos, mais apropriado, tá ok? Eu posso ainda, pessoal, alterar outras propriedades, por exemplo, color. Posso colocar color blue. Aí ele vai deixar o meu parágrafo da cor azul, correto? Existem inúmeras propriedades e estas a gente verá no decorrer das aulas, tá? Eu vou disponibilizar um arquivo para vocês que tem todas essas regras de formatação, tá ok? Aqui nós vamos aprender somente como que usa essas regras, tá certo? Então, esta é a forma, pessoal, que eu insiro o CSS em um elemento específico, né? A desvantagem desse método é que se eu quiser que o segundo parágrafo também tenha o mesmo padrão de formatação do primeiro, eu tenho que pegar e copiar isso daqui e colar aqui no segundo parágrafo e salvar
essa informação. Feito isso, vocês vão observar que agora os 2 parágrafos estão com aquela formatação que eu defini. Só que isso tem um problema. Se eu precisar, por exemplo, mudar essa cor aqui para vermelho, eu tenho que fazer isso em todos os parágrafos, né? Um por um. Então, isso gera um retrabalho, tá? É por isso que existe uma segunda maneira, voltando aqui para o slide, de inserir o CSS na página, entre as tags read/read. Para isso, eu utilizo a tag style, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos entender aqui. Eu vou inserir nesse ponto, tá? Entre as tags read e /read, e vou colocar aqui style /style, sempre identando o código, tá? E aí, essa formatação aqui, que eu coloquei neste ponto, eu vou definir ela aqui dentro do style, né? Então, eu coloco o seletor, que é a tag que eu quero formatar, no caso é a tag P de parágrafo. Eu abro uma chaves e fecho essas chaves. E aqui dentro das chaves, eu coloco essas opções de formatação. Normalmente, eu gosto de colocar um embaixo do outro, que fica melhor para você visualizar, tá? Então, esta é a minha regra CSS. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que para todas as tags P de parágrafo dentro da minha página, ele vai utilizar essas formatações, tá? Então, quando eu faço isso, pessoal, eu não preciso ter o style mais aqui dentro das tags. Eu posso apagar esse style, tá? Porque automaticamente todas as tags P vão pegar essa formatação que eu defini aqui, tá? Então, vamos só fazer um teste. Eu vou vir aqui, eu salvei o documento. Vou vir no navegador, no arquivo que já estava aberto, e vou atualizar o arquivo que eu salvei agora. E vocês vão perceber que os 3 parágrafos ficaram vermelhos, né? Eu vou modificar o tamanho para 1.2 em e vou colocar a cor de novo azul. E vocês vão observar que todos os 3 parágrafos vão pegar essa cor azul e vão modificar o seu tamanho também. Vamos atualizar aqui no navegador. Olha lá, vocês observam que o tamanho da minha fonte aumentou e os 3 parágrafos modificaram para a cor azul, tá? Então, essa forma ela é um pouco... ela possibilita uma organização melhor do que a forma anterior. Porque a anterior, como eu disse, eu tenho que sair elemento por elemento, né, utilizando o atributo style, tá? Da mesma forma, se eu quisesse formatar o elemento H1, eu utilizo a mesma ideia. Então, vem aqui H1, tá? E vou utilizar um padrão semelhante ao que nós utilizamos aqui para o parágrafo, só que eu vou colocar o tamanho 2em, vou colocar a fonte blue e vou colocar uma borda também, tá? Border de 1 pixel sólida na cor azul, só para nós verificarmos, tá? Como vai ficar o parágrafo. Eu salvei o documento. Então, aqui a gente criou uma regra de formatação para os elementos H1 que eu tenho na página. No caso, eu tenho só um. Então, vai ser só esse elemento que ele vai fazer a formatação. Então, mostrando aqui para vocês, vocês vão perceber que ele modificou para a cor azul, colocou a borda, né? Lembrando que o H1 é um elemento em bloco, e aqui a gente consegue perceber bem como ele ocupa toda a linha horizontal do navegador, tá? Existem outras opções de formatação, conforme eu disse para vocês, que a gente vai descobrir e vai visualizar melhor nas próximas aulas.
Mas a background color, por exemplo, ela possibilita eu colocar uma cor de fundo. E essa cor eu posso colocar não só pelo nome da cor, pessoal, eu posso colocar em hexadecimal, que é um formato aí de cor que também a gente vai aprender melhor nas próximas aulas. Mas o CCC é um cinza escuro, tá? Eu vou modificar aqui também para uma cor, um gray, que é um cinza, tá? E aí agora que a gente observa a nossa página, vou modificar aqui também a cor de azul. Eu vou colocar uma cor, o black, tá? Que é o padrão, tá certo? Atualizar, beleza. Ele ficou na cor preta, né? Com o background color do elemento H1 na cor cinza e a borda na cor cinza mais escuro, tá? Existem ainda outras opções de formatação, conforme eu disse, a gente vai ver melhor no decorrer das próximas aulas. Então, nesse caso aqui, pessoal, como a cor por padrão já é preta do H1, eu poderia até tirar essa formatação, que ao vir aqui na minha página, vocês vão ver que nada muda, porque por padrão H1 já é na cor preta mesmo, assim como o parágrafo e outros elementos, tá? Mas isso só para vocês ficarem cientes. Eu vou colocar aqui mais uma formatação, tá? Só que agora para o elemento H2, tá? Vamos supor que a gente queira formatar os elementos H2 também. Eu vou colocar eles num tamanho um pouco menor, vou colocar 1.6 em, tá? E vou utilizar também a borda e a cor de fundo, conforme eu fiz para o H1. Tá? Então, aqui a gente selecionou o elemento H2 e aplicou essas formatações. Lembrando que tudo tem que estar entre as tags style e /style, tá? E no caso aqui, essa formatação que eu defini para o H2 vai formatar esse elemento como um todo e este elemento do título de cursos técnicos como um todo, tá? Então, salvei, dei um Ctrl S e vou atualizar aqui no navegador. Vocês podem perceber que ele já mudou também a formatação. Então, essa, pessoal, é a segunda maneira de inserir códigos CSS numa página HTML. Só que a gente pode cair numa situação onde eu tenha, por exemplo, normalmente um site é formado por 4, 5, 10, 20 páginas, né? E aí imagine que em um determinado momento eu resolva mudar a cor ou o tamanho dos parágrafos de 1.2 para 1.1, né? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que sair em todas as páginas alterando esse código CSS página por página. É aí que entra a importância da minha terceira forma de inserção de código CSS na página e que é a melhor forma de se utilizar CSS, que é você salvar todas essas regras de formatação no arquivo externo e chamar esse arquivo externo aqui nesta página, tá? Então, como que nós faríamos isso? Eu vou criar um novo arquivo. Primeiro eu vou copiar esse código aqui, tá? Vou criar um novo arquivo, vou colar esse código de formatação CSS, tá? Nesse ponto não modifica nada. Deixa eu só ajustar a indentação para ficar melhor a visualização aqui, tá? Aqui é fonte. Opa, aqui é fonte, pessoal. Nossa, tava errado, viu, pessoal? Por isso que ele não tava pegando a fonte Arial certinha, tá? Tava fonte. Na verdade é fonte com T mudo, tá? Vocês vão perceber como que isso vai acontecer agora. Mas o que que acontece aqui? Eu coloquei todo esse código CSS no arquivo e vou salvar esse arquivo dando um nome para ele, um nome qualquer,
né? Lembrando que no bloco de notas eu tenho que mudar o tipo aqui para todos os arquivos, tá? Se fosse num programa apropriado como Sublime Text, a gente teria que mudar o tipo para CSS, tá ok? E aqui eu vou dar um nome. Então eu vou dar um nome, por exemplo, estilo.css. Então, igual a minha página HTML, eu dou um nome para ela usando a extensão .html. No caso do CSS, eu vou dar um nome para a minha página, para o meu arquivo CSS, dando a extensão .css. Então, faço isso. É importante que esse arquivo CSS esteja na mesma pasta que está o meu arquivo HTML. Tá? Então, o meu arquivo HTML chama iniciando em CSS. E eu vou salvar o meu arquivo de CSS junto com ele. Então, eu venho aqui e salvo. Tá? Neste momento, pessoal, o que eu posso fazer? Eu vou abrir agora o meu arquivo. Põe aqui todos os arquivos. Vou abrir o meu arquivo CSS. E neste ponto, eu não preciso agora mais utilizar as tags style/style. Tá? O que eu vou utilizar agora, pessoal? Eu vou utilizar esse código aqui, ó, uma tag link, que possibilita eu vincular aquele arquivo CSS que eu criei a esta página HTML. Então, eu copio essa linha, que já tem um código que nós vamos utilizar. Então, essa parte aqui não muda, é a tag link. Esse atributo Hello Style Sheet, eu informo que é uma folha de estilo que eu estou anexando. E aqui no href eu chamo o nome do arquivo .css. Então, se o arquivo que eu criei aquela hora chamasse estilo páginas.css, aqui eu chamaria estilo páginas.css. Mas no caso eu eu chamei ele de estilo.css. Então, aqui eu chamo somente o arquivo e aí automaticamente todas as regras que eu defini lá serão aplicadas a esses elementos aqui. Tá? Então, vamos perceber aqui a mudança agora. Vocês vão perceber que, na verdade, ele só mudou a minha fonte para Arial, porque anteriormente ele não tinha pegado porque estava fonte e agora está fonte. Tá? Mas vocês observam que a minha formatação CSS está funcionando normal, tá? Conforme eu defini no arquivo estilo.css. Ah, Ramon, mas se eu quiser modificar agora, basta eu entrar no arquivo e modificar. E se eu quiser aplicar essas mesmas regras de formatação em outros arquivos, basta eu copiar essa linha e utilizar nesses outros arquivos HTML. E aí toda alteração que eu fizer no arquivo estilo.css automaticamente será atualizada nas páginas HTML que fazem referência para a chamada desse arquivo CSS. Tá? Então, eu vou só abrir aqui o arquivo CSS, estilo. Vocês podem perceber que o tipo dele, aqui na hora que você abre as pastas, você vai observar que ele mostra documento de folha de estilos em cascata, né, que é o arquivo CSS. Então, vamos supor, pessoal, que eu queira alterar aqui o meu parágrafo para 1.2, a minha tag de título nível 1 para 3 e o meu H2 para 2. Mexi nos tamanhos, né? Aí eu salvo esse arquivo e vocês vão perceber que minha página, ao ser atualizada, automaticamente as formatações já são aplicadas àquela página. E por que isso ocorre? Porque eu coloquei a tag link chamando esse arquivo CSS que contém as regras. Tá ok? Bem, pessoal, dando sequência aqui nos slides, eu tenho um exemplo aqui de uma anatomia de uma regra CSS. Então, eu tenho o seletor, a propriedade e o valor. Só copiando essa informação e colando aqui. O que é o seletor, pessoal? Aqui nesse caso, o seletor é a tag P. Estou selecionando a tag P e estou aplicando algumas propriedades e valores de propriedades nessa tag P. Então,
Na propriedade font family, eu coloquei Arial. Na propriedade font size, eu coloquei o tamanho de 1.2 e na propriedade color, eu coloquei a cor azul. Então, isso ocorre nos outros elementos também, só que aqui já é uma outra regra. Tá? Aqui é uma regra para o seletor de parágrafo, aqui é uma regra para o seletor de H1 e aqui é uma regra para o seletor de H2, que é o título de nível 2. Tá? Então, vou apagar essa informação que eu colei aqui só para explicar a vocês. E voltando aqui para os nossos slides, aqui eu tenho a explicação dessa regra. Então, o seletor pode ser uma tag específica, igual nós vimos, pode ser uma classe, pode ser um ID, hierárquico, múltiplos elementos, combinação de elementos e seletores baseados em estado. Tá? Mas isso nós veremos numa aula posterior. Tá? Neste momento, o importante é vocês entenderem como que o CSS é utilizado em uma determinada página HTML, correto? E na plataforma, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês informações, igual eu tenho esse guia aqui de tags HTML, onde eu tenho diversas tags HTML e a explicação dessas tags, eu vou disponibilizar também um guia com as diversas tags CSS aí que existem, tags não, desculpa, as propriedades CSS que nós temos e que podem ser utilizadas na formatação das páginas, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu indico para vocês agora estarem testando esse código e replicando ele nas páginas que nós já criamos, né? Isso vai ser muito importante para vocês aprenderem a utilizar o CSS, tá ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.